Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente, um K, porque é mais fácil que achar, mais fácil de achar. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho aí, ó. Perfusão cerebral elevada e cognição preservada em atletas de elite de Brazilian Jiu-Jitsu, né? Evidência de neuroproteção, né? Para neuroproteção. Basicamente, o trabalho se baseia no seguinte fato, né? Há uma crença, vou dar um rápido apanhado, há uma crença que os estrangulamentos eles podem ser prejudiciais, né, em função de uma hipóxia, alguma coisa que você vai fazer ali no indivíduo, ainda que temporariamente, e aí isso com o tempo vai acelerar a neurodegeneração. Então, há uma ideia que esse tipo de atleta, né, sofreria de degeneração precoce em função dos múltiplos ou muitos tipos de estrangulamento que ele vai sofrer ao longo da sua carreira de atleta, treinamentos, etc. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, né, são comparados atletas de jiu-jitsu, né, 11, e eles são ajustados no estudo transversal com pares que têm a mesma capacidade cardiorrespiratória, mas não são atletas de jiu, né? Então, ele vai falar o seguinte, né, aqui na introdução do trabalho, vamos falar da introdução melhor, né? Então ele fala, na introdução do trabalho, ele fala que o jiu-jitsu é uma coisa diferente de muitas outras artes marciais, né? Não tem o soco, né? Os impactos, né? De soco, chutes. Então, em função disso, o jiu-jitsu ele usa muito de chaves, né? De membros e dos chokes, né? Dos estrangulamentos. Então ele fala, olha, o Gil ele não tem esse strike, né? Então você vai manipular os membros e estrangulamentos para atingir a submissão, né? Ele fala também que tem o estrangulamento no judô, no wrestling, no MMA, e também é parte integrante de muitas forças policiais de segurança e militares no mundo, né? Há uma preocupação, apesar da falta de evidência, né? Apesar de não existir evidência, de que aquela preocupação que eu tinha acabado de falar, de que os estrangulamentos repetitivos causariam um dano estrutural ao cérebro e uma degeneração acelerada, tá? Porque o estrangulamento poderia resultar numa isquemia, uma vez que ele vai pressionando as carótidas, a artéria vascular, e isso causaria uma isquemia, né? E até ele comenta, né, que o encéfalo não vai conseguir, o encéfalo não consegue, né? A gente fala cérebro, tanto que está aqui na caixa craniana, o encéfalo, ele não suporta aí bancar o metabolismo aeróbico por mais de um segundo, em condições que não tivesse outro tipo de fonte energética, né? Então, o metabolismo aeróbico, especificamente, ele aguentaria por um segundo, conforme se trabalha aqui, né? Então, ele diz que é claro que o sistema nervoso central vai durar mais um tempo, porque tem ali via glicolítica e tal, mas apesar de tudo isso, né, esse efeito dos chokes no tal, no longo prazo poderia ser potencialmente prejudicial. Então, eles falam tem um estudo só que avaliou essa questão, né, que avaliou que, se não me engano, deixa eu ver aqui, eram judocas, eles viram que o fluxo cerebral global, global desses indivíduos em repouso não era diferente, né? E é isso aí, eles falavam que isso aí poderia já ser alguma alteração, porque se esperaria que talvez esses fluxo cerebral fosse maior em atletas. Então, talvez se tivesse igual, vamos imaginar, atleta, como estava igual dos caras que não eram atletas, poderia já significar que estava mais baixo, que podia estar com algum comprometimento. Enfim, mas ele fala que essa questão não é bem estudada. E aí ele fala o seguinte, olha, que os estrangulamentos, né, segundo um trabalho, ele tem uma maior frequência no jiu-jitsu. Então, por exemplo, assim, 71% dos atletas que são entrevistados nesse trabalho que comentam, disseram que já tinham sido estrangulados pelo menos mais 100 vezes. Uma parte ali chega de 30 e poucos por cento de 300 ou mais vezes. E 28%, perdão, 28% deles tinham tido perda temporária da consciência. É um fato certo, mas eu já fui apagado. Mas é legal, sua perninha fica tremendo, você fica meio tonto, você acorda assim, o que aconteceu? É bom ser apagado, né? É engraçado. Você vê que eu sempre falo que os caras que não estão fazendo isso, posição, sacanagem, aquelas coisas, né, fazendo a posição ali, eu falo, não, vai, pode ir, só apagar, não tem problema. E aí os caras falam, você tá louco, você não tem medo? Eu falo, não, se pagar, volta, né? Então, olha aí, de repente eu tô me neuroprotegendo aí, nem tô sabendo.
Então, na verdade, o trabalho vem com esse papo, né? Com essa ideia. Quais as implicações de longo prazo dos atletas que estão submetidos a esse número absurdo aí de estrangulamentos, né? Ao longo da sua carreira esportiva, né? Então, aí, justamente, ele fala disso, né? Que ele usa um estudo transversal de indivíduos do BJJ, com indivíduos pareios, né? Então, 11 atletas que treinam mais ou menos ali 12, mais ou menos 6 horas por dia, em média de 4, mais ou menos 8, mais ou menos 4 anos, com 11 indivíduos pareados em termos de condicionamento cardiovascular e idade, né? E aí, eles vão, basicamente, o que eles vão fazer nesse estudo? Eles vão avaliar não só o fluxo cerebral global, mas também o fluxo pela artéria carótida comum, pela carótida interna, pela vascular, né, com ultrassom. Eles vão fazer várias medidas, né, cognitivas para ver se de memória, várias funções da cognição para ver se tem algum impedimento ou não. E aí a hipótese, olha que interessante, a hipótese deles, hein? A hipótese é nós hipotetizamos que os atletas de jiu-jitsu brasileiro serão caracterizados por um fluxo cerebral relativamente mais baixo e uma perda da função cognitiva. Tá? Então, aí no trabalho eles fizeram VO2 de pico, por protocolo em bicicleta, né? Então, progressivo, 30 watts por minuto. Fizeram a respiração breath by breath, lá mede 5 a 7 respirações. Fizeram o fluxo respiratório, né? Tiveram algumas perguntas, né, para tentar determinar a história de combate, né, história de histórico de combate, que é justamente aquelas coisas das horas, das lutas, de quantas vezes foram estrangulados, aquelas informações, né? E normalmente, né, que intensidade que eles treinavam, e geralmente quando todos os chokes que eles falaram é que eles estiveram expostos aos chokes lá, aos estrangulamentos, até o ponto do síncope, né, que você começa a dar aquela, você sente aquele aumento da expansão da consciência, né, que é o contrário, que você apaga, mas parece que você está indo, né? Então, avaliaram todas as funções cardiovasculares, né, função hemodinâmica em 20 segundos, com ultrassom, vou mostrar aí, e fizeram uma bateria de testes, né? Pois bem, e aí, que eles observaram, né? Basicamente. Então, aqui só para mostrar para vocês, o vídeo é rapidinho, né? Esse aqui foi esse ultrassom duplex, esse scan, né? Foi justamente, não é essa figura não é do trabalho, mas foi justamente a metodologia que eles usaram, né? Esse transdutor de ultrassom aqui, a carótida, a artéria carótida comum, depois ela vai dividindo, né? Esquerda, direita e tal. E aí tem a carótida interna, né? Ele vê também essa aqui, que é a artéria vertebral, né? Justamente aquelas que vão estar sendo, né, levando importante fluxo lá para o encéfalo e que vão, nos diferentes chokes, vão estar sendo, né, nos diferentes estrangulamentos vão estar sendo ocluídas. E aí, então, ele faz as medidas, né, a parte demográfica, eles observam que não há diferença em nada, né, em termos dos atletas, dos controles e dos atletas, né? Então, estatura, né, porcentagem de gordura, não dá significante, IMC, frequência cardíaca, pressão arterial, PET-O2, PET-CO2, pressão arterial média e VO2 de pico, né? Não dá diferença em nada. E aqui eles fazem, né, na parte, e já o resultado, né? Então, aprendizado em memória, memória de trabalho, processamento de informação, coordenação visuomotora, demência, né? Para questionar, tem os nomes aqui dos questionários, não dá diferença estatisticamente significante. Então, ou seja, aquela primeira ideia, uma parte da hipótese 1 já vai começar a ruir aqui, né? Porque eles falaram lá na hipótese deles, em função dos anos sendo submetidos a estrangulamentos crônicos. É claro que quem faz jiu-jitsu sabe, né? Eu passei para a faixa roxa agora, ano passado, né? Quando dá, eu tô indo. Mas o meu jiu-jitsu é aquele jiu-jitsu geriátrico, a gente sabe que não é todo dia, vai depender do que você treina, não é todo dia que se toma um estrangulamento, mas atleta, alto nível, treino pesado ali, aumenta as chances, né? Mas a hipótese dele é que esses atletas que estão submetidos aos estrangulamentos por longo prazo, eles teriam os problemas. E isso não aconteceu, né? Aqui nessa tabela. E aí eles começam a ver, por exemplo, aqui, ó,
O diâmetro da arterial aqui, a artéria carótida comum não dá diferença no diâmetro, não foi significante. A interna não deu significante também, carótida interna. E nem na vertebral não dá diferença. A velocidade do fluxo também não dá diferença, né? Nem na artéria carótida comum, nem na interna e nem na vertebral, né? Aqui é o fluxo sanguíneo, né? Não, aqui ele começa, é interessante que ele começa a ver, né, uma tendência aqui, ó, de fluxo sanguíneo maior nos atletas, né, embora não chegou a dar significante, foi uma tendência aqui nos atletas na carótida interna e na vertebral. E aí ele mostra aqui, ó, que o fluxo sanguíneo cerebral global é maior nos atletas de jiu-jitsu, e aí ele sugere que isso se deve a essa contribuição aqui, que embora não tenha alcançado a significância estatística, ele sugere que essa tendência aqui, né, provavelmente, em termos fisiológicos, isso aqui contribuiu, ou seja, o fluxo aí aumentado pela carótida interna e pela artéria vertebral teriam contribuído para que, em repouso, os indivíduos praticantes de jiu-jitsu, né, os atletas, tenham tido um maior fluxo cerebral global. Ou seja, tanto as duas partes da hipótese deles, né, que os indivíduos teriam uma cognição pior e teriam um fluxo menor em função de danos estruturais, né? Então, se a gente for ver lá, foi o que eu falei, né? Nós hipotetizamos que os atletas terão, comparativamente, um fluxo cerebral global menor, já foi para o vinagre, já perdeu isso aqui, né? E uma menor performance cognitiva também, que também não deu certo, não bateu, porque aqui não teve diferença. Então, né? Então a hipótese não se confirma, porque a cognição não foi diferente, e ela não, perdão, ela também não se confirma, a outra parte dela, porque o fluxo sanguíneo não foi pior. E pelo contrário, né? Vai contra a hipótese, porque, na verdade, os atletas tiveram, não só não se confirmou, como foi numa direção oposta, mostrando que os atletas de jiu-jitsu têm um fluxo sanguíneo maior. E possivelmente por contribuição dessas duas outras sub-ramos aí, né? Da comum. Não, sub-ramo da comum, essa aqui, né? Então, gente, ou seja, na discussão, ele comenta, né? Ele fala que a hipótese não se confirma e que teve dois achados originais, que um foi justamente o fluxo cerebral global maior, né, dos praticantes, né, com uma tendência a isso ser devido ao maior fluxo sanguíneo na artéria carótida interna e na artéria vertebral. A cognição foi preservada, né, e esses achados, eles sugerem, né, eles predispõem, aí ele diz o seguinte, né, por isso que eu vou colocar o título desse vídeo dizendo que ser estrangulado é bom para a saúde. É claro que, sendo sério com os dados, eles mostram que esses dados, eles dão conta da relação que o fluxo, o jiu-jitsu predispõe, né? Então, assim, primeiro assim, é aquela noção que o jiu-jitsu predispõe as pessoas a ter um declínio cognitivo e a uma neurodegeneração em função do comprometimento cérebro-vascular, é errado. Não é errado. Não está de acordo com os dados dele. Ele fala, pelo contrário, esses dados fornecem dados, né, que permite especular, né, que o jiu-jitsu tem um efeito neuroprotetor, né, vamos dizer em português, um efeito neuroprotetor, se você pensar em longo prazo. Então, quer dizer, se teoricamente você está tendo um maior fluxo cerebral global em repouso, se você colocar isso a longo prazo, hoje eu estou parecendo cebolinha, estou falando tudo enrolado, a longo prazo, você pode dizer que isso provavelmente tem um efeito neuroprotetor. Por isso que ele diz um efeito potencial, né? Ele está especulando, tentando extrapolar esses conhecimentos para o futuro, né? Então, e aí ele diz que, e o resto do artigo,
ele passa falando muito de condicionamento pré-isquêmico, né? Que, então, sem entrar muito em detalhes dos mecanismos, né, de GF1, integrinas, um monte de proteínas, combate a radicais livres, etc., lá, isquemia, reperfusão, tudo que ele fala, né? Então, basicamente, essa coisa de você fazer isquemia, né, interromper o fluxo lá quando você faz um estrangulamento, toma o estrangulamento. Depois, ao longo dos anos, você vai tomando esses estrangulamentos. É como se fosse fazendo um pré-condicionamento, fosse condicionando o seu cérebro a desenvolver mecanismos para que ele ficasse mais resistente à hipóxia, né? Falta de oxigênio, etc. Então, isso seria, a médio e longo prazo, seria um efeito protetor, de neuroproteção e não de neurodegeneração. É claro que ele fala que o trabalho tem as suas limitações, poucos indivíduos, né? O número de estrangulamentos, de chokes, foi passado pelos próprios atletas. Então, quando um lá falou, né, uma parte do grupo fala uns 30%, né, mais de 300, né, mais de 500 oportunidades no qual eles foram estrangulados, né? E, então, quer dizer, é uma limitação, né? E ele também comenta que não dá para saber, em função do desenho experimental do estudo, se é realmente o efeito realmente é o efeito do estrangulamento, que foi toda a ideia que partiu para ele elaborar o trabalho, que é uma característica muito presente nessa modalidade esportiva, né, que é o jiu-jitsu, ou se é o fato do treinamento intervalado específico do jiu-jitsu. Tá? Então ele comenta isso como uma limitação, que não dá para bater o martelo e dizer, não, realmente é o estrangulamento. Tá? Então ele comenta isso. Mas eles relatam que pode ser uma evidência muito interessante, né? Primeiro que, como eu falei, ela vai contra aquela pressuposição muito comum de que esse tipo de modalidade esportiva faz mal, degenera a função cognitiva, por lesar o sistema, né, nervoso em função de falta de oxigênio. Muito pelo contrário, né, eles não estão com diversas funções cognitivas alteradas, elas estão preservadas, pareadas ao grupo lá que foi usado como controle, como em termos de fluxo sanguíneo estão melhores. E aí ele extrapola dessa ideia, porque a gente chega aqui, né, no título do trabalho, né, evidência para ou de neuroproteção. Então, não é que eles detectaram neuroproteção, mas se esse fluxo global, essa coisa permanece, pode ser assim, um indício de que, a longo prazo, esses indivíduos estão protegidos do sistema nervoso dele. Então, você vê, né? Como eu já disse, não sou atleta, não sou nada, treino quando dá, mas já tomei meus estrangulamentos na vida, né? Inclusive alguns bem engraçados, que eu fiquei, né? Eu perdi um pouco a noção. Então, nunca tive medo, acho engraçado, eu gosto, não tenho medo nenhum de ser estrangulado. Mas a partir de agora eu vou seguir essa minha verba aí do estrangulamento, né? Enfatizar mais, deixar mais tomar uns triângulos aí, uns lip choke, umas maluquices aí, para preservar a cognição aí, né? Eu já estou ficando meio velhinho, quem sabe aí pode ser que o destino me mandou para essa modalidade justamente para proteger meu sistema nervoso. Gente, é isso aí. Brincadeiras à parte, a ideia dos vídeos aqui, você sempre nunca bater o martelo, né? Porque, lógico, pesquisa não dá para bater o martelo. Eu tento relatar sempre a parte mais bacana, interessante do artigo e apontar as principais tendências que são quase que 100% das vezes apontadas pelos próprios autores, né? Então eu não coloco a minha interpretação, porque eu quero tentar preservar mais possível aí o que os autores perceberam, concluíram e disseram sobre o trabalho deles, né? E claro, os meus comentários às vezes são muito mais no que eu entendo com base nisso, né? Então, se eu às vezes sou omisso, é muito mais em não falar muitas coisas que os autores propõem, mais assim, informações complementares, do que inventar ou criar situações em cima do que eles colocam. Mas é bem interessante, tá? Então é mais um vídeo aí, primeiro de jiu-jitsu, que é, como eu falei para a terceira vez, né, algo que eu faço assim como judô, também geriatríssimo, né? Mas estamos lá. E é bacana, né? Espero fazer mais aí vídeos de judô, que eu não fiz nenhum, né? Fazer de judô, fazer mais de jiu-jitsu aí, entre outras, tá bom, gente? Deixe seu like aí, chame seus amigos, chame aí os seus amiguinhos do jiu-jitsu, do judô. Eu quero agradecer aí o Sensei Madá, o Clebão, o Jonas, o Pérez, o Renan,
toda a galera lá do grupo de Campinas, lá, que a gente tem um grupo de BDJ, né? Temos aqui o meu sensei aqui, o Pará, toda essa galera que acompanha aí o canal e ensina sempre pra gente, né? Tanto de longe, às vezes ensinamentos para a vida, e nos tatames, tá ok? Um grande abraço aí para todos vocês praticantes de jiu-jitsu. E assim, próxima vez que vocês forem estrangulados, não batam, não, né? Apaga, mas não bate, porque isso vai fazer bem para o seu sistema nervoso central. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.